Hiperatividade. Crianças hiperativas. Pode ser mais comum do que a gente imagina. Você pode ter um filho, aí na sua casa, um filho hiperativo. Como lidar com a hiperatividade? Quem conversa conosco sobre o assunto é a psicóloga Sônia Thieme Maída. Thieme, hiperatividade é um transtorno, uma doença, é um problema que pode ser tratado como? Tem tratamento. Dependendo do caso, a hiperatividade desaparece na adolescência, tá? Dependendo de caso, ela se estende para a vida toda. Mas a hiperatividade é tratada também com técnicas. Existem tipos e combinações e graus de hiperatividade. Ela pode vir com impulsividade, pode vir com o déficit de atenção, que nós falamos, né, na semana passada, e depende muito do grau também. Então, dependendo do grau e da combinação, Rose, tem tratamentos diferentes. Ela é um transtorno ou é considerada uma doença? Como ela é considerada? É considerado um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a hiperatividade é considerada, sim, um transtorno, tá? No manual, né, no manual médico, tá lá descrita como um transtorno. Quais são os sintomas? Os sintomas. Então, de repente, alguma mãe tem uma criança em casa que é hiperativa e ela fica na dúvida. E aí, será que meu filho é hiperativo? Será que não é? As professoras, às vezes, dizem para as mães. Então, o que é que uma criança hiperativa faz? Normalmente, ela não consegue parar quieta, né? Às vezes, ela consegue, ela fica paradinha, mas aí depende também, diante de um desenho que ela goste muito. Uma criança também que está fazendo alguma coisa e de repente ela muda de atividade muito rápido, está brincando de uma coisa, vai brincar com outra. Então, é uma criança difícil de obedecer, tá? Tem que ter técnicas também, os pais têm que pensar numa forma, tem que ter uma forma de falar com as crianças para que elas obedeçam, porque não pode ter exceção para quem é TDAH, né, para quem é hiperativo. A regra é sempre a regra, porque se os pais deixam, hoje deixa, a criança não vai conseguir entender qual é a regra, e aí ela vai sempre tentar com que os pais deixem de vez em quando. Então, tem que ter um padrão de comportamento, um padrão de disciplina com a criança. Tem. Hoje em dia fica mais difícil para os pais, principalmente os que chegam em casa e falam: mas eu vou chegar em casa à noite e vou dar bronca no meu filho. Não é dar bronca, é educar, é colocar regra e colocar limite. E o hiperativo, eu vejo muitos casos em que a mãe vai deixando acumular, vai deixando acumular, vai deixando acumular e de repente a criança faz uma coisinha e ela leva uma bronca. E aí eu já vi casos de criança falar assim para mim: mas eu só fiz tal coisa e eu apanhei por causa disso. Ela não entendeu tudo que ela fez antes. Então é preciso chamar a atenção da criança a cada comportamento, porque ela não consegue entender por que ela levou tal bronca ou apanhou. Como é o tratamento? O tratamento tem que ser multidisciplinar, tá? Em alguns casos, por isso que depende do caso, da combinação e do grau. Alguns casos precisam da medicação, outros não. Psicoterapia, orientação a pais e tem casos também que precisam do psicopedagogo, para ajudar na escola. Por que a gente precisa de psicoterapia? Porque as crianças com hiperatividade, elas acabam tendo autoestima baixa por ganhar muita bronca. Então, a gente tem que trabalhar essa parte e orientar os pais. O psicopedagogo vai ajudar na escola e o neuropediatra vai ajudar, né, nessa questão da medicação. Então, em alguns casos, é necessário entrar com medicação, sim. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, a psicoterapia e a psicopedagoga resolvem, tá? Mas em alguns casos, realmente, é necessário para focar a atenção da criança, para fazer ela parar e se concentrar. A partir de que idade o tratamento deve começar? Olha, as crianças já nascem hiperativas. Então, repetindo, tem que ver o grau. Crianças que nascem hiperativas, normalmente elas foram agitadas na barriga da mãe. Aí pode ser que elas tenham dificuldade para dormir, sejam muito agitadas durante o dia. Então, acho que uma consulta no neuro
desde que nasceu, eu não vejo problema nenhum. Então, quem tem que ver a necessidade da medicação é o neuropediatra. Notou a mãe também. Notou algum sintoma da hiperatividade, já pode recorrer ao tratamento? Pode sim. É bom levar uma consulta ao neuropediatra. E o neuropediatra vai dizer o que é necessário quando for recém-nascido. Depois, mais grandinho, aí que a gente vai entrar, né, com a terapia e com o psicopedagogo. Mas, a princípio, muito novinho, é sempre importante levar no neuropediatra. Cuidando bem, pode-se resolver o problema e superar para a vida adulta. Desenvolvimento normal, Rose, desenvolvimento normal. São só alguns cuidados a mais que a gente tem que ter com o hiperativo. Eu, particularmente, adoro hiperativo. E normalmente, eles são até acima da média. O problema de se desenvolver nas profissões é que eles não conseguem focar a atenção. Então, com tratamento, o hiperativo vai muito longe. Desenvolvimento normal.